professora Simone Freire e hoje eu vou falar sobre os resultados do papo. Então, lembrando que nós estamos vindo aí de algumas séries sobre o programa e hoje eu encerro então a série falando de resultados e nada mais do que também trazendo algumas meninas para poder realmente contar um pouquinho de como elas vivenciaram o programa e hoje como elas estão, né? O que a gente acaba realmente assim ressaltando dentro da proposta do trabalho em grupo é essa junção da possibilidade de podermos abordar aí tantos os temas relacionados à nutrição, psicologia, educação física de uma forma prática, ou seja, realmente fazendo com que aquela parte teórica possa ser aplicada tanto na hora do nosso bate-papo, né, como também elas receberem aí tantos estímulos para dar continuidade, o que realmente, né, torna essa mudança do comportamento viável, né, no caso aí alcançável no dia a dia e efetiva quando realmente ela já é inserida no dia a dia dessas meninas, tá? Então foi muito gostoso poder entrar em contato com elas e realmente saber hoje que realmente, vamos dizer assim, né, o programa ainda contribui, né, mesmo passando aí por volta de 10 anos mais ou menos, o quanto os nossos conhecimentos e, enfim, né, tudo que foi tão bem planejado enquanto ciência, o quanto isso reverbera nos dias atuais dessas meninas. Então foi muito especial, né, confesso que eu fiquei bem emocionada e eu estou aqui compartilhando com vocês. E a gente tem levantado essa bandeira da importância e da viabilidade de poder realmente deixar o tratamento da obesidade algo mais leve, algo mais prazeroso e o que é mais importante, né, dentro de medidas e de metas que sejam tangíveis no dia a dia para esse público, né? Então fica aí essa lembrança de tantas histórias aí e tantas pesquisas desenvolvidas. Então aproveitem e até lá. Olá, meu nome é Juliana. Eu tenho 23 anos. Eu participei do papo faz muito tempo, muito tempo. E eu vou listar, acho que a principal pra mim, que foi essa mudança de consciência de corpo que agora eu tenho. Assim, antigamente, né, na época eu era pré-adolescente e eu não tinha muito essa consciência de que eu podia mudar meu corpo se eu quisesse e existiam formas certas de fazer aquilo. Eu sempre passei por processos de dieta que nunca deram muito certo. Sempre aconteceu e eu sempre me senti bastante impotente nesse sentido. E o papo, com certeza, vindo com a questão de comer de 3 em 3 horas. Inclusive, tento conciliar com essa louca, rotina que eu ando tendo. Desde então, acho que eu já emagreci mais de 20 quilos. E tô no processo ainda de emagrecimento, porque às vezes a vida, né, fica um pouco complicada, mas eu tento sempre fazer as escolhas mais saudáveis possíveis, porque uma noção de que a gente também ganha bastante é que, assim, quanto mais cedo a gente começar a mudar, né, mais vida a gente tem mais pra frente. E é isso. Espero que eu tenha conseguido passar do melhor jeito possível a minha história. Tá bom? Obrigada, gente. Oi, gente, tô aqui para contar um pouquinho da minha experiência no Grupo Papo. Foi um grupo muito enriquecedor, um grupo onde eu tive a oportunidade de participar e aprender sobre alimentação saudável. E o que eu aprendi lá eu carrego até hoje, né? Foi muito importante para mim porque eu aprendi a fazer as minhas escolhas. Aprendi a sempre escolher a coisa mais saudável para mim, né? E não é porque é saudável que é sinônimo de ser ruim. Isso eu aprendi lá também, tá? Foi uma experiência incrível e foi muito importante pra mim. É isso, gente. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Esther Isidio, eu tenho 26 anos, né? E alguns anos atrás eu participei do programa do Papo, né? Na época eu tinha 14 para 15 anos. Tava ali na fase de adolescência, né? E eu fui uma criança obesa, né? Eu fui uma criança onde teve a doença, né? De obesidade. Com certeza, né? Pelo fato da alimentação irregular,
né? Porque hoje em dia, né, no Brasil e no mundo, a gente tem esse péssimo hábito, né, da alimentação ser errada, né? A alimentação inadequada, né? Onde a criança ela come muita gordura, muito doce, né? Salgadinho. Então, eu acho que isso foi algo muito crucial para que eu, já com tendência a engordar, né, me tornasse uma criança obesa. Eu sempre era assim, identificada, né, como uma criança obesa, então eu tentava várias vezes a dieta, tentava várias vezes o exercício físico, né, mas sempre sem sucesso, né? Sempre ali naquele começa e para. Começo do ano faz dieta, no início do ano já não tá fazendo, 2 meses depois já não tá fazendo mais. Mas sempre fui tentante ali de correr, né, pra perca de peso. Acho que até por conta do estereotipo, né, da adolescência, ser a criança magra, ser adolescente ali magra, bonita, né? E infelizmente isso é meio prejudicial, porque você acaba perdendo sua característica, né? Às vezes eu ficava muito assim, quem eu sou? Sou a Esther gordinha, né? Então isso era um pouco chato, né? Na adolescência, então você meio que fica ali deslocado, né? Mas eu aprendi, né, com o papo, a ter uma alimentação, em primeiro lugar, uma alimentação equilibrada, onde eu tinha, né, ali várias opções de alimentos, onde às vezes nem eu mesma fazia uso, porque eu olhava e falava não gosto, né, geralmente ali os verdes, né, as saladas, então às vezes nem experimentava, né, alguns tipos de alimentos. E ali no papo eu via a importância, né, a riqueza daquele alimento, né, no nosso corpo. Então eu aprendi muito primeiro a ter uma alimentação equilibrada, a ter uma alimentação correta, né, a substituir muitos alimentos, né, ricos em proteína, fibra, muitas frutas, verduras. Então, acho que o primeiro passo é na alimentação, né? A gente tem um acompanhamento com o nutricionista. Realmente um aprendizado que fica para minha vida, ficou na minha vida, né? Até hoje. Também tive ali experiência com exercício físico. A gente era até legal, porque eu lembro uma época que a gente ia para uma quadra e a gente ficava nessa quadra, a gente fazia vários exercícios, num circuito de exercícios, era muito legal. A gente tinha ali as meninas, em que a gente era um grupo de meninas, então a gente fez amizade. Eu falo com as meninas até hoje, algumas meninas, né, a Ju, por exemplo. Então é algo marcante para nossa vida, né, é algo que a gente aprende de verdade. Né, e com tudo aquilo que a gente aprende, a gente leva pro resto da vida. Então eu aprendi sim a ter ali que fazer exercícios físicos, a gostar de exercício físico, né? Oi, meu nome é Gabriela, eu tenho 23 anos e fiz parte do projeto Papo quando eu tinha uns 12 ou 13 anos. E eu conheci o projeto através da minha mãe, que me indicou, assim como indicou as minhas irmãs, que eu sou trigêmeas, e nós 3 fizemos parte do projeto. Enquanto eu fiz parte do projeto, foi uma época muito boa, porque eu aprendi muito sobre os alimentos, sobre a saúde, a autoestima, e são coisas que eu levo comigo até hoje. E o que eu aprendi é que quanto mais o seu prato tiver colorido, cheio de vegetais, verduras e legumes, mais bonito, claro, mas também faz muito bem para a saúde. E o mais importante, né, claro, além da alimentação, é o hábito da atividade física. Eu pratico atividade física no meu cotidiano, né? E isso foi muito bom para minha saúde. E além das aulas de reeducação alimentar, nutrição, nós também tínhamos as aulas de maquiagem, moda, exercício físico. E isso dá uma animação pra gente continuar indo ao projeto, né? Porque dava uma autoconfiança, dava uma bagagem extra. Isso era muito bom, dava força de vontade de continuar indo. Então eu só tenho a agradecer a oportunidade que a Simone e os voluntários do Projeto Papo me ofereceram, assim como ofereceram para minhas irmãs, em que eu pude conhecer profissionais da saúde maravilhosos,
conhecer meninas que participaram do projeto, que foram muito legais, e experiências e aprendizados que eu levo comigo até hoje. Muito obrigada, um beijo, tchau! Oi gente, tudo bem? Eu sou a Mariana e eu participei do Papo quando eu tinha 13, 14 anos mais ou menos, hoje eu tenho 25. E eu vou contar pra vocês um pouco da minha experiência, né, o antes e o depois. Bom, antes eu era uma pessoa absolutamente muito fechada, eu não falava absolutamente com ninguém, nunca nada. E o que acontece é que eu achava que na verdade eu tava num ambiente, né, todo o meu mundo que era muito pequeno, eu estudava numa escola muito pequena, e o que acontece é que eu acreditava que todo mundo era exatamente aquele tantico de pessoas ali que eu conhecia naquela época, né. E aí, o Papo, ele foi a primeira experiência que eu tive fora da escola, né? Fora daquele meia dúzia de pessoas que eu estudava, né? Daquela meia dúzia de pessoas que participavam do meu mundo. E que eu comecei a perceber que tinham pessoas com as mesmas coisas que eu, com os mesmos problemas que eu, com as mesmas situações que eu, e que tava tudo bem, né? E que era completamente normal, e que você poderia sim ser você, e etc. Pessoas com experiências e vidas e formas de lidar com os mesmos problemas, que no caso, né, eram problemas de peso. Então, pessoas que estavam com os mesmos problemas que vocês e lidavam de formas completamente diferentes. Eram mais ou menos umas 10 meninas. Então, tinha formas de lidar pra tudo quanto é gosto, né? E o que acontece é que eu era uma pessoa muito fechada lá. Eu não falava com ninguém, mas eu adorava todo mundo que tava ali. Absolutamente todo mundo. Mas eu não falava com ninguém nunca. E lá foi o meu primeiro momento, sabe, que eu comecei a reparar que talvez aquele meu comportamento fosse ruim pra mim mesma. Que aquele meu comportamento não iria me trazer nada de bom, talvez nem não ser ruim, mas não me trazer nada de bom. Então eu deveria mudar, eu deveria fazer diferente, etc. E então, depois daquela época eu comecei a perceber e comecei a querer mudar e etc. E bom, hoje eu mudei bastante. Hoje, pra sair de uma pessoa que nunca falava para uma pessoa que hoje eu trabalho com a internet, eu trabalho também com o YouTube, trabalho, enfim, basicamente só com a internet. Então, na internet é o quê? Falando, né? Você tá falando, você se expressa, você conversa o tempo todo, e isso é uma loucura. Eu acabei me formando, né? Eu já me formei na faculdade, eu virei arquiteta, casei e hoje eu moro aqui na Alemanha. E assim, pra quem não falava, não se mexia, vivia num mundinho de meia dúzia de pessoas, o Papo, ele conseguiu transformar essa pessoa em uma pessoa que hoje trabalha com a comunicação, né, que é uma coisa louca, porque só de pensar, né, que não falava, hoje eu trabalho com comunicação, e isso com 10 anos basicamente de diferença, e já consegui literalmente atravessar o mundo, né. Então, isso é o que o Papo foi na minha vida, entende? O início de, sabe, pegar na mão e falar assim, olha, talvez as coisas não sejam exatamente dessa forma e tá tudo bem, deixa eu te mostrar que a gente pode fazer isso melhor, né? Eu lembro que teve um dia que teve uma aula de maquiagem e uma menina ia ser sorteada pra receber uma maquiagem e tal, de uma profissional, etc. E fui eu. E aí eu lembro que aquele dia eu não queria nunca tirar aquela maquiagem, porque eu me sentia a coisa mais linda do mundo. E realmente, né? Eu lembro que depois a gente teve, acho que, aula de educação física, alguma coisa assim, e eu fiquei lá toda maquiada, porque eu tava adorando daquilo. Então eram experiências que eu nunca tinha passado antes, com pessoas com vidas diferentes de mim, etc. Hoje não mantenho contato com as meninas, mas eu tenho aquele contato, sabe, de redes sociais só. Mas eu não tenho contato próximo, não sei o que elas estão fazendo, etc. Mas que tá tudo bem, né? Porque isso é muito legal. As meninas hoje todas tomaram também proporções incríveis e maravilhosas. E ele foi, acho que, essa abertura, né? Essa chave pra mim, pra que eu conseguisse hoje trabalhar, por exemplo, com comunicação e saber que tinham coisas erradas acontecendo e que existiam pessoas que estavam na mesma situação que eu não era a única do mundo que vivia daquela forma, e foi o Papo que deu essa abertura pra mim, pra que eu conseguisse mudar. E é isso, gente.